Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Convido a todos a se colocarem de pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus nesta noite, no livro de Efésios, no capítulo 2. O Senhor tem confirmado ao meu coração a ministração dessa palavra através dos louvores, através da palavra inicial. E é difícil trazer uma palavra a uma igreja abençoada, porque quando uma igreja é abençoada, ela por si já tem a glória de Deus sobre a sua vida. Livro de Efésios, o capítulo 2, vamos ler apenas o versículo 14. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Me sinto muito alegre, é um prazer sempre estar aqui com os irmãos. Aleluia. Amém, irmãos? Diz assim a palavra: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede da separação que estava no meio. Mais uma vez: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede da separação que estava no meio. Amém? Podeis assentar. Glorificado é o nome do Senhor Jesus nesta noite. Vamos falar nesta noite sobre parede, sobre a separação. Quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós encontramos logo no princípio, no livro de Gênesis, quando Deus, Ele criou o homem, e segundo a palavra, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E diz a palavra que quando o homem ele foi criado, Deus ele falava com o homem assim de pertinho, como eu estou falando contigo. Ele vendo o homem e o homem vendo ele. Só que no decorrer da vida, o homem cometeu uma falha e fez com que houvesse uma separação, fez com que houvesse uma divisão entre Deus, o Criador, e o homem, a sua criatura. Porque diz a palavra de Deus que todo homem, toda mulher é criatura de Deus. E então quando nós o aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus, então nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. É assim que nos afirma no livro de João, no capítulo 3, se eu não me engano, versículo 7. A todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E então quando nós falamos de parede, nós falamos de obstáculos, e quão difícil é ultrapassar um obstáculo. Quando nós encontramos uma parede na nossa frente, nós não conseguimos ultrapassá-la, a menos que haja uma porta. Só que para Deus, uma parede não é nada. Para Deus, uma parede e uma cortina é a mesma coisa. Porque se nós tivermos uma cortina na nossa frente, nós conseguimos ultrapassá-la facilmente. E para Deus a cortina e a parede, ambas são a mesma coisa. Ele ultrapassa com muita facilidade. E nós podemos entender isso quando nós olhamos lá no livro de Josué, quando ele chama Josué e disse: olha, hoje eu vou te dar esta cidade, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela tinha um muro, que quando nós falamos em muro, nós achamos que é algo simples,
de 20 a 30 centímetros de espessura e uns 2, 3 metros de altura, mas não, aquele muro era muito mais do que isso. Aquele muro ele tinha 32 quilômetros de extensão, a sua altura chegava a 6 metros e de igualmente a sua espessura. 6 metros de espessura era aquele muro. Se é difícil para um homem com as mãos derrubar uma parede, ele precisa de utilizar ferramentas, muito mais um muro de 6 metros de espessura. Eu acho que ferramenta nenhuma humana conseguiria facilmente ultrapassar aquele bloqueio, quando o que Deus queria é que simplesmente o homem obedecesse a sua voz, a sua ordem. Pois quando Josué obedeceu, dando uma volta a cada dia, e no último dia dando 7 voltas e gritando todos juntos, aquele muro todo foi ao chão, com uma facilidade tremenda, com uma facilidade que eu não consigo, com uma facilidade que homem nenhum consegue. E na nossa vida nós encontramos muitos obstáculos, muitas barreiras, muitas dificuldades que nós não conseguimos ultrapassar, porque são difíceis demais para mim, para você. Mas quando nós encontramos a palavra de Cristo Jesus, dizendo assim: olha, a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, nós entendemos que não há obstáculo para você, não há dificuldade para você. Quando você precisa ultrapassar alguma barreira, basta você clamar ao Deus Todo-Poderoso, que Ele virá ao teu socorro e fará com que você, assim como Isaías, quando ele chegou diante de Deus e disse: olha Deus, eu não posso, porque eu sou homem pesado, homem de lábios impuros, e Deus na mesma hora concedeu-lhe a purificação dos seus lábios. Porque para Deus, irmãos, não há desculpa. Para Deus não há desculpa para fazer ou para deixar de fazer. Nós não podemos dar a Deus nenhum motivo pela qual nós não possamos fazer alguma coisa. Quando Deus diz: faz isso, eu não posso, e Deus vai te perguntar por quê? Porque eu sou incapaz, e Ele te capacita. Porque eu não sou inteligente, Ele te dá inteligência. Porque eu sou fraco, Ele te fortalece. Porque eu estou caído, Ele te levanta. Porque eu não tenho a salvação, Ele te dá a salvação. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele fez você do pó da terra e te deu o seu Espírito, e é com o Espírito dEle que Ele te fortalece, para você vencer todos os desafios, todas as dificuldades. Nós encontramos diversas dificuldades na vida, mas nenhuma delas é motivo para deixarmos de adorar a Deus, porque Ele é todo-poderoso. E quando nós encontramos essa palavra aqui no livro de Efésios, nós observamos que ali havia uma separação entre o povo judeu e os demais povos. Havia uma separação que fazia divisão entre o povo judeu, que era chamado povo eleito do Deus vivo, povo eleito do Deus Todo-Poderoso, com as demais nações. Então nós encontramos esta palavra e vemos que Jesus Cristo, Ele foi crucificado, Ele foi morto e Ele ressuscitou para que esta barreira caísse por terra. Porque antigamente, para se chegar a Deus, o homem se chegava lá no Jardim do Éden, face a face, e quando ele perdeu essa oportunidade, ele teve que reconstruir o caminho, e o caminho para ser reconstruído foi difícil, porque ao longo dos anos, homens foram levantados para poder fazer a vontade de Deus e tentar se aproximar dele. E então nós encontramos Moisés fazendo um templo, uma cabana, aonde ali ficaria a presença de Deus, dentro de uma arca. E nós olhamos que aquela arca, ela ficava dentro de uma cabana, e aquela cabana era protegida por uma cortina, e foi por isso que eu disse que para Deus não há dificuldade. Uma parede e uma cortina é a mesma coisa. Se Ele quiser que você passe a parede, você passará a parede, mas também se Ele quiser que você não passe a cortina, você não conseguirá ultrapassar a cortina, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele estabeleceu sobre a terra o seu Filho, que é você,
para que você entenda essa palavra nesta noite, que para você não há dificuldade que não possa ser vencida. E então aquela arca ficava dentro do Santíssimo, o Santo dos Santos, protegida por uma cortina, dentro de uma cabana, dentro de uma parede de muro. Todo o povo ficava do lado de fora, os sacerdotes ficavam dentro daquele muro. Somente um sacerdote podia passar para dentro do Santo dos Santos, e ele, para passar o Santo dos Santos, ele tinha que ser escolhido por Deus como o homem que iria intermediar os pecados do povo para que fossem perdoados. E então ele entrava dentro dos santos primeiro, para poder ali, com uma corda amarrada em sua cintura, poder chegar até a cortina e ultrapassar aquela cortina. Se ele não estivesse com a sua vida condicionada, capacitada, justificada, ele morria ali naquele mesmo momento. E então os sinos que estavam em volta da tua cintura denunciavam que ele estava morto, e os homens do lado de fora o puxavam. E uma vez que ele estava com a sua vida no altar, ele conseguia entrar dentro dos santos dos santos, e uma vez lá ele fazia menção dos pecados do povo para que Deus assim perdoasse. Mas ele, toda vez que fazia isso, o povo passava mais uma vez a errar, e durante longo ano o povo vinha acumulando pecados novamente. Então Deus resolveu enviar o seu Filho para que acabasse de vez com isso, para que você pudesse chegar diretamente aos santos dos santos. Ainda não é como no primeiro momento em que Adão falava direto com Deus, mas já podemos chegar direto dos santos e falar com Deus. Diz a palavra no livro de 1 João, como que através de espelhos nós vemos a glória de Deus, e Ele nos vê assim como Ele é, nós o veremos ainda, porque isso é promessa de Deus. Assim como Ele é, nós o veremos, e assim como Ele é, também nós seremos, porque a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida está apenas começando. A manifestação da glória de Deus na tua vida está apenas começando. Ele quer manifestar a sua glória por completo. Ele está aperfeiçoando a tua vida dentro da sua palavra. A cada dia Ele vem trazendo a tua palavra em seu coração, porque diz as Escrituras no livro de João, capítulo 8, no versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós lemos a palavra e não estamos libertos, é porque ainda não conhecemos de fato, não digerimos a palavra. Nós simplesmente lemos e sabemos que ela existe, mas não a conhecemos como devemos conhecer, porque se nós a conhecermos, nós então seremos livres de verdade, livres de todo pecado. Eu me lembro que uma vez um homem, ele estava completamente embriagado, e o pastor, ao sair do culto, aquele homem começou a gritar no meio da rua: ei pastor, ô pastor, aí não foi o senhor que me libertou? E ele disse: verdadeiramente eu te libertei, porque se fosse Jesus você não estaria desse jeito. Quando eu liberto, quando eu faço, quando eu promovo, as coisas podem ser reversíveis. Mas quando Deus, Ele, através do seu Filho, Ele cura, a doença não volta. Quando Ele liberta, a pessoa não retorna. Quando Ele salva, a pessoa está salva, pois o seu nome está escrito no livro da vida. Deus, Ele não é irresponsável, e Ele diz que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, e uma vez escrito o nome no livro da vida, ele não será apagado. Não é porque eu briguei com Marcos que ele vai lá e vai apagar. Eu me reconciliei com Marcos, ele vai lá e vai escrever de novo. Eu briguei com a minha esposa, ele vai lá e apaga. Eu me reconciliei com ela, ele vai lá e escreve. Não, Deus não é menino e nem é filho do homem para mentir. Por isso que quando Ele promete, Ele cumpre. Se Ele escreveu o teu nome no livro da vida, o teu nome está lá. Ainda que a pessoa se desvie, se perca, ande para lá e para cá, as mãos de Deus estão sobre ela.
As mãos de Deus estão sobre ela, porque não cai uma folha da árvore sem que haja a permissão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é para nós crescermos. Tudo que acontece na nossa vida é para nós aprendermos que aqui na terra nós podemos errar, nós podemos falhar, nós podemos cair, mas quando nós estivermos preparados na glória, nós não erraremos, nós não falharemos, nós não nos cansaremos, nós não cairemos, porque assim como Ele é, nós o veremos, assim como Ele é, nós seremos. Na sua glória, na sua majestade, na sua formosura. E até chegar ao Santíssimo foi uma longa caminhada, mas Jesus conseguiu chegar ao Santíssimo, e Ele conseguiu se oferecer em holocausto, se oferecer em sacrifício pela minha vida, pela sua vida, para que aquele véu, pois quando Jesus Cristo bradou do alto da cruz, aquele véu se rasgou, aquele véu partiu-se ao meio, e o homem agora tem livre acesso ao caminho, livre acesso ao Santíssimo, livre acesso até a presença de Deus. E é por isso que eu louvo a Deus nesta noite, e é por isso que eu glorifico a Ele, porque se eu tentar derrubar essa parede, eu vou precisar de ferramentas e um dia inteiro, mas Ele não, Ele apenas com uma palavra, Ele resolve tudo. E todas as dificuldades que você possa imaginar, que você possa estar enfrentando nesta noite, são dificuldades que Ele diz: ei meu filho, eu sou contigo, filha minha, não temas, porque eu concedo-lhe a vitória. Meu filho, vá em frente, sê forte, sê valente, confia na minha palavra, porque eu lhe dou a vitória. Aquilo que nós pedimos ainda é pouco para o que Ele tem para nos oferecer, pois diz a palavra que Ele nos concede muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele nos concede muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós às vezes pensamos que o que nós estamos pedindo a Deus é muito, mas é pouco. Ele quer nos dar mais, Ele tem mais para nos oferecer. Por isso nesta noite entenda, a parede que dividia você do teu vizinho caiu por terra. A parede que dividia você dos teus parentes que ainda não aceitaram a Cristo Jesus caiu por terra. A parede que divide você da tua prova, da tua vitória, daquilo que você está buscando, caiu por terra. E tudo aquilo que você está querendo, tudo aquilo que você está precisando, peça a Ele. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, Ele concede. Só não vai receber quem não pedir. Se você não pedir, você não recebe. Se você pedir, você recebe. Se você quer entrar e não bate, você não vai entrar. Se você quer entrar e você bate, você vai entrar. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus é fiel, e ela procura os verdadeiros adoradores, os que adoram a Ele em espírito e em verdade. Porque se a parede já caiu, é porque você pode chegar diante dele. Se a parede já caiu, é porque você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Se a parede já caiu, é porque você pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. E nessa noite, Ele é a nossa paz. E não existe mais povo A, povo B, povo C. Não existe mais diferença, distinção. Existe sim criaturas e filhos de Deus. Aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas isso não significa que há separação. Isso significa que há união, para que você fale do amor de Deus, para que você proclame o evangelho da salvação, as boas novas.
para que ele também tenha a oportunidade de ser chamado filho de Deus, para que ele também tenha a oportunidade de receber as bênçãos de Deus, porque verdadeiramente Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. E quando nós damos desculpa, é como Isaías: eu não posso, porque eu sou fraco. E Ele te fortalece. E Ele nesta noite está derramando a sua graça sobre a sua vida, e a unção nos teus lábios, para que você o adore. Eu não consigo ter uma boa dicção para cantar, e tem muitos que também não conseguem, mas quando nós damos glória a Deus, o céu se abre. Quando nós louvamos com nossos lábios fechados e com nosso coração aberto, os céus se abrem. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus mover, os céus se abrem. E quando os céus se abrem, a glória de Deus derrama. A glória de Deus derrama. A glória de Deus se derrama. A glória de Deus cai sobre a tua vida. A glória de Deus é derramada sobre a tua vida como a água quando cai. Quando cai a água como a chuva, que não tem para onde você fugir. Você tenta se proteger da chuva e você não consegue, porque de uma maneira ou de outra você se molha. A graça nos faz isso, faz com que a glória de Deus seja derramada na nossa vida de uma tal maneira que mesmo que você fuja, mesmo que você se esconda, ela é derramada sobre a tua vida. Basta você abrir o teu coração, não importa onde você esteja, glorifique a Ele em espírito e em verdade, e sinta a presença de Deus na tua vida nesta noite, porque Ele está aqui para poder remover as barreiras, para tirar da tua frente todo o embaraço, todo o empecilho e te fazer um vencedor. E se você crê nesta noite, tudo que for difícil, doença, falta de emprego, tudo isso Ele faz acontecer na tua vida. Então somente crê. Então somente crê na palavra. A palavra, ela nos mostra que todos os passos que nós damos na nossa vida é para alcançarmos vitória. E eu não poderia deixar de falar, de mencionar um fato muito importante, que nós às vezes nos equivocamos. Nós pensamos muitas vezes que o adversário da nossa vida, ele simplesmente quer nos parar. Ele não só quer nos parar. Quando nós lutamos contra alguém, a nossa vontade é de vencer. E o mesmo acontece com ele, quando está contra a nossa vida. A vontade dele também é de nos vencer. E quando nós perdemos uma batalha, o que nós fazemos? Nós cruzamos os braços? Ou nos preparamos para uma nova batalha? E quando nós nos preparamos para uma nova batalha, nós já conhecemos um pouco do nosso adversário, o que ele costuma fazer, como ele costuma agir, como ele costuma lutar. E, em particular, a nossa batalha espiritual, ela tem se mostrado diferente a cada momento da nossa vida. Sabe por quê? Porque ele se levanta contra a nossa vida, e quando ele perde uma batalha, ele se prepara para nos enfrentar novamente. E ele então tenta mais uma vez nos derrotar. E é por isso que é importante nós entendermos nesta noite
que a nossa batalha, enquanto nós estivermos nesta terra, ela será constante, dia após dia, de manhã, de tarde e de noite. E mesmo que você esteja dormindo, também na madrugada. Porque enquanto você está dormindo, Deus está velando pelo teu sono, está te protegendo, está te guardando, está impedindo os ataques. Mas nós às vezes nos equivocamos achando que Ele só quer nos parar. Muitas vezes, para Ele nos vencer, Ele nos acelera. E como é que Ele nos acelera? Nossa, você canta bem. Aí a pessoa: nossa, você prega bem. E a pessoa então começa a colocar o carro na frente dos bois, não é assim que falavam antigamente? Começa a andar mais rápido, começa a querer pregar num lugar, começa a querer pregar em outro, começa a querer cantar ali, cantar aqui. Não, eu tenho que... Temos que estar na vontade de Deus. Temos que fazer a vontade do Espírito Santo. Você já observou que a maioria, eu não vou dizer todos, mas a maioria das pessoas que aceitam a Cristo Jesus, mal aceitou a Cristo Jesus e já está querendo pregar para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha. Porque quando Ele acelera, Ele faz com que os teus passos se descompassem. Porque quando você anda tranquilo, mas quando você começa a acelerar, você começa a se sentir mais cansado, e você pode até tropeçar e cair. As táticas que Ele usa contra a nossa vida vão mudando dia após dia, porque a vontade dEle é nos vencer. Não é só nos parar, é ganhar a batalha. E até o presente momento você tem sido vitorioso em todas as batalhas. Sabe por quê? Porque senão você não estaria aqui nessa noite. Porque se você está aqui nesta noite, é sinal de que você venceu todas as batalhas. Porque quando Ele tenta te impedir de vir para a igreja, você está aqui. Quando Ele tenta impedir você de orar, quando Ele tenta impedir você de cantar, quando Ele tenta impedir você de ler a palavra, quando Ele tenta impedir você de falar de Jesus para alguém, ou Ele tenta te parar, ou Ele tenta te acelerar. É você que tem que ter o Espírito Santo de Deus na tua vida para poder saber se conduzir, para poder saber o tempo certo, a maneira correta. Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita, quem nos dá a direção, quem nos mostra tudo o que está acontecendo. A palavra de Deus, ela é verdade, ela diz que nada te acontece sem que antes Deus te revele. E se antes Ele te revela, então você sabe tudo o que vai acontecer. Agora precisamos ter paciência e cautela, para que Ele não venha nos vencer. Porque sabe o que acontece quando Ele nos vence? Nós ficamos um mês sem ir à igreja, nós ficamos de mal com o irmão, nós nos separamos da nossa esposa, do nosso marido, coisas terríveis acontecem, nós voltamos para as drogas, nós voltamos para a prostituição. É isso que acontece. Ou Ele para, ou Ele te acelera e você descompassa. E quando você descompassa, você volta para o lugar de onde você veio. Hoje é diferente do passado. No passado, o caminho para a salvação era um caminho de mão única. Eram todos indo em direção à salvação. Hoje não. Hoje é um caminho de mão dupla. Tem muita gente indo e tem muita gente voltando. Porque estão se decepcionando com o irmão, estão se decepcionando com a igreja, estão se decepcionando com o cantor. Nós não temos que nos decepcionar com ninguém. Nós temos que saber que todos são imperfeitos, que se nós quisermos alcançarmos a salvação, quisermos alcançarmos a vitória, temos que olhar para Jesus Cristo, o único ser perfeito, o único que é capaz de nos dar referência, que nos consegue passar aquilo que verdadeiramente nós precisamos
precisamos ser. Se você olhar para mim, ele é um pastor, você vai cair porque eu tenho falhas. Mas se você olhar para Cristo Jesus, você vai ver um homem perfeito, que andou em todos os seus caminhos perfeitamente, que não se apressou. Olha bem, queridos, quando ele soube que o seu amigo estava enfermo, ele não saiu correndo para curá-lo, ele ficou ainda 4 dias, para depois então chegar até o amigo. E quando ele chegou até o amigo já era de 4 dias morto, e ele disse: olha, essa morte é para que o nome de Deus seja glorificado, o nome do meu Pai. E então ele levantou as mãos e pediu para que removesse a pedra e disse: Lázaro, saia. Ele poderia ter saído correndo para salvar Lázaro, mas nós precisamos entender que é o Espírito Santo de Deus que precisa nos mover, é o Espírito Santo de Deus que precisa nos direcionar. É Ele que diz: acelera o passo, diminui o passo, vai para a direita, vai para a esquerda, porque Ele sabe os perigos que nós corremos. E quando Ele fala acelera, é porque Ele sabe que precisamos acelerar. Quando Ele diz para, é porque Ele sabe que precisamos parar. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. E se nós queremos vitória, precisamos entender isso. Infelizmente ou felizmente, a salvação é uma via de mão dupla, pessoas indo e pessoas voltando. E precisamos dar bons testemunhos, mostrar que, embora haja imperfeição na nossa vida, a palavra de Deus, ela é perfeita. Jesus Cristo, Ele é perfeito, e a salvação ainda está aberta. Enquanto houver luz, ainda há esperança. E nesta noite ainda há esperança. Por isso, entenda: a parede caiu, o caminho está aberto, e agora só depende de você, porque a vitória está nas tuas mãos. Amém?